Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h33. Bom dia para você. No ar o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 13 de julho de 2023, uma quinta-feira. Bom dia para você, Daliana Martins. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que a partir de agora passa a acompanhar o Jornal Verde Vale aqui pela rádio número 1 da região. Sempre sintonizado, a gente agradece a sua sintonia e a partir de agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Lula sanciona a lei do programa Minha Casa Minha Vida. Desaparecida há uma semana, servidor de Aparecida é encontrado morto na região leste. Ex-prefeito de Caldas Novas tem contas negadas pelo TCM. Em protesto, trabalhadores denunciam assédio moral praticado pela Equatorial em Goiás. A operação investiga desvios e superfaturamento na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde de Goiás. Casos de Covid-19 e gripe estão em queda, aponta boletim da Fiocruz. Ex-diretor da UPA é preso após denúncias e assédio sexual e estupro em Mineiros. Estes e outros detalhes, agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h34, mais uma vez, bom dia para você, sejam bem-vindos à nossa programação. As infecções pelo vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, estão em queda na população adulta da maioria dos estados brasileiros, aponta o boletim Infogripe, divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz. Esse boletim mostra também que há indícios de interrupção do aumento de casos relacionados ao vírus influenza A, que causa a gripe. Nas crianças, o vírus sincial respiratório continua sendo o principal vírus identificado. Já em relação ao quadro de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito nacional, o estudo sinaliza queda nos novos casos na tendência de longo prazo. As últimas 6 semanas e de crescimento em curto prazo nos últimos 21 dias. Os dados são referentes à semana epidemiológica de 25 de junho a 1º de julho. Os estados do Acre, Amapá, Goiás, Pará e Rio Grande do Norte apresentam um sinal de aumento da síndrome na tendência de longo prazo. Os dados do boletim mostram que no Acre, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte, o crescimento recente está atingindo principalmente as crianças. Já em Goiás, o aumento da síndrome respiratória aguda grave está presente nas crianças e adolescentes e também entre os idosos a partir de 65 anos. 6h35. O Rio Grande do Sul já contabiliza prejuízos com ciclone e as aulas são suspensas. Os detalhes você confere agora com o Marcelo Vaz. Os prejuízos ocasionados por mais um ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul passaram sendo contabilizados pela Defesa Civil Estadual e pelas prefeituras gaúchas durante toda essa quarta-feira. Diversas cidades já reportaram danos relacionados à queda de granizo, vendavais e enxurradas. Dentre os municípios que reportaram danos em residências e telhados danificados estão Derrubadas, Joia, Passa Sete, Vera Cruz, Arroio do Tigre, Candelária, Ibirama, Porto Lucena, Boa Vista do Cadeado e Encruzilhada do Sul. Reportaram a ocorrência de inundação, alagamento ou vendaval as cidades de Panambi, Não Me Toque e Sede Nova. Os dados seguem sendo contabilizados localmente e, na sequência, são enviados para a autoridade estadual, que centraliza as informações. A situação mais grave até o momento é verificada no município de Sobradinho, onde, segundo a Defesa Civil Municipal, cerca de 2.255 residências foram danificadas. Até o momento, foram distribuídos mais de 20 mil metros de lonas no município. O governador em exercício, Gabriel Souza, mandou um recado à população gaúcha no início da noite dessa quarta-feira sobre os cuidados necessários em razão do ciclone extratropical que atua sobre o estado. Nós estamos aqui na sede do governo do estado monitorando, junto com as equipes da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, todo esse processo de ciclone que está atingindo o Rio Grande durante esses dias. Se você mora em área de risco ou alto risco, sair da sua casa durante esses eventos e ir para casa de amigos ou parentes ou até mesmo para algum abrigo disponibilizado pela prefeitura do seu município. Além disso,
As nossas forças de segurança estão com efetivo redobrado na rua e estão à disposição pelo 193 ou 190, os bombeiros e a Brigada Militar. Você pode contar conosco em qualquer momento que for necessário, as nossas forças de segurança estarão à disposição. Gabriel Souza também determinou a suspensão das aulas em toda a rede pública estadual desde a noite dessa quarta-feira, estendendo-se também por toda esta quinta. As equipes da Defesa Civil Gaúcha seguem atuando em apoio às comunidades atingidas e às prefeituras para o levantamento dos locais afetados e a avaliação da extensão dos danos. O governo do estado segue monitorando o avanço da zona de baixa pressão, que vem provocando chuvas intensas, granizo e vendavais no Rio Grande do Sul. A previsão é de que as instabilidades permaneçam no estado, no mínimo, até a próxima sexta-feira. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 6h38, os diretores do sindicato que representa os trabalhadores da Equatorial em Goiás, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás, fizeram um ato de advertência para a empresa nesta quarta-feira, após denúncias de assédio moral. De acordo com Igor Dias, que faz parte do sindicato, essa foi uma forma de munir os trabalhadores para conseguir identificar as situações de assédio aos quais estão submetidos e denunciar à Comissão Interna de Prevenção de Acidente e também ao sindicato, para que se possa tomar medidas cabíveis junto aos órgãos competentes, como o Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e governos. Além do protesto realizado, o sindicato distribuiu uma cartilha que ajuda a qualquer trabalhador a identificar e também como fazer e como reunir provas contra os assédios. O sindicato também orientou aos trabalhadores a denunciarem nas CIPAs os diretores do sindicato para qualquer forma de assédio sofrido por eles. A reportagem procurou a Equatorial por diferentes formas de contato, telefone, e-mail, mensagens por WhatsApp, mas a empresa não retornou a reportagem até a publicação da matéria e o espaço segue aberto. Agora 6h39, primeira obra executada com recursos do Fundeifra avança no município de Goianésia. Brunelli Portela traz os detalhes. Na primeira agenda do governador em Goianésia, ele vistoriou as obras de restauração da GO 080. O trecho liga o município a Barro Alto. Cerca de 15 mil moradores das duas cidades usam a pista para chegar ao trabalho. Mais de 67 milhões de reais foram investidos. O governador comentou sobre as obras que já são resultado do Fundeinfra. É algo que todas as pessoas que foram lá ver viram a diferença que é uma obra no nosso governo, o que é um asfaltamento e uma reconstrução de uma rodovia. Ou seja, ali você tem um asfalto hoje de 10 centímetros de espessura. Você tem o que existe mais moderno em termos de produção de qualidade de asfalto. Ela está ali instalada hoje nessa rodovia, como estamos fazendo em todas aquelas que nós estamos reconstruindo e também construindo a partir do zero. Então isso aí é respeito com a população. Em seguida, o governador visitou a Policlínica de Goianésia e participou da entrega de benefícios sociais. Nós estamos aqui na nossa Policlínica, que realmente, vocês viram, fez mais de 280 mil atendimentos no período que já está instalado. Isso facilitando a vida dos senhores prefeitos, prefeitas da região, que não precisam mais de depender de Anápolis e Goiânia para ali fazer os exames necessários para as pessoas e pode depois incluí-los na lista das cirurgias eletivas, aqueles que precisam. Outro ponto são os programas sociais. Hoje nós já demos continuidade ao Mães de Goiás, tá certo que é um programa que sem dúvida nenhuma é emblemático no nosso estado, como também o do aluguel social, mas na nossa última campanha nós havíamos prometido o programa Cidadania, ou seja, da dignidade, de dar cidadania a essas pessoas entre 60 e 65 anos. E Goianésia é uma das primeiras cidades que está recebendo, fiz questão de aqui estar para cumprir mais esse compromisso que nós fizemos na última campanha. Da gestão do governador Ronaldo Caiado, a gente levou a saúde para dentro dos lares da população. Em especial, hoje as pessoas que não têm condições de vir, a gente tem uma van, cada policlínica tem uma van e a gente busca o paciente, em especial o paciente bem debilitado, aqueles pacientes que precisam de hemodiálise, e a gente faz esse acolhimento, faz o procedimento que é necessário e devolve o paciente para casa. O governo de Goiás também trouxe benefícios sociais para a Goianésia.
487 cartões do Mães de Goiás e Dignidade foram entregues para a população do município. Já viemos aqui várias vezes, já entregamos mais de 800 cartões do Mães de Goiás e hoje voltamos com 386, então já superamos as 1.000 mães atendidas no município. E hoje nós estamos trazendo Dignidade, que é um programa voltado às pessoas com entre 60 e 65 anos, que não recebem aposentadoria, que não têm Bolsa Família, que não podem receber o BPC ainda. Então essas famílias estavam desamparadas. Nós estamos trazendo o programa com R$300 por mês e quando elas entrarem em algum programa federal ou chegarem a 65 anos, elas saem. Isso é muito importante para assegurar o mínimo necessário, que é a alimentação para essas pessoas. Essa cidade mais importante do Vale de São Patrício, é preciso você garantir a infraestrutura, energia, água tratada e também moradia e a dignidade. Nós temos que cuidar das famílias. As mães beneficiadas com cartão contam que com o benefício elas podem cuidar melhor dos filhos. Uma ajuda muito boa, né, pra gente estar desempregado, né? Tem filho pequeno, tem 2 crianças. Isso aqui vem em boa hora, viu? A gente agradece ao governador por por esse trabalho tão lindo, né? O Renato são as pessoas muito especiais e com certeza vai ajudar muitas famílias. O Cartão Dignidade é um programa novo do governo. Goianésia foi um dos primeiros municípios a receber. Tem coisas que Deus permite a gente passar, mas a vitória é grande, né? E hoje eu estou recebendo a vitória. Tem que comprar, tem comer, né? Sozinho, viúvo, né? E tem um menino ainda aí para cuidar. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 agora. E o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 2-0 na noite de ontem pela partida de volta das quartas de final e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Grêmio, ainda sem data definida. O time de Jorge Sampaoli já havia vencido o jogo de ida por 2-1 e assegurou a vaga. Os gols na Liga Arena foram marcados por Eric, Contra e Gabigol. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O tricolor venceu o Bahia nos pênaltis e avançou. Ainda não há data também para os jogos. Mas antes, o time carioca tem o clássico contra o Fluminense no próximo domingo às 16 horas no Maracanã pelo Brasileiro. Eliminado, o Atlético volta a atenção para a Libertadores e o Brasileirão. No próximo domingo, o Furacão recebe o Bahia na Liga Arena às 18h30 pela 15ª rodada do Campeonato Nacional. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a quarta-feira chegou ao final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações recuaram até 1,6% e flutuaram na faixa de R$ 54,90 e R$ 62,35. O vencimento julho 23 foi cotado a R$ 54,90, uma quebra de 0,90%. Setembro 23 valeu R$ 55,40 com perda de 1,56%. O novembro 23 foi negociado por R$ 58,90 com baixa de 1,51%. E o janeiro 24 teve o valor de R$ 62,35, com desvalorização de 1,63%. Os contratos do cereal brasileiro acompanharam as movimentações negativas desta última quarta-feira para a Bolsa de Chicago e para o dólar ante ao real. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E o presidente Lula sanciona nessa quinta-feira projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que retoma o programa Minha Casa Minha Vida. A cerimônia de assinatura será realizada às 11 horas no Palácio do Planalto, com a participação de ministros das cidades, Jader Filho e de diversas autoridades. Em junho, o Senado aprovou o projeto de lei de conversão da medida provisória 1162/2023, que recria a política pública federal. O programa vai atender famílias com renda mensal de até R$8.000 em áreas urbanas e de até R$96.000 no ano na zona rural. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados também em junho, com alterações. Uma delas é a permissão do uso de recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para projetos de iluminação pública, saneamento básico, vias públicas e drenagem de águas pluviais.
E o período de complementação da inscrição do processo seletivo da segunda edição de 2023 do Fundo de Financiamento Estudantil FIES teve início ontem. Segundo o Ministério da Educação, os pré-selecionados na chamada única do FIES devem realizar os procedimentos pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até às 23h59 desta quarta-feira, aliás, desta sexta-feira. Após fazer a complementação, o candidato deve validar as informações declaradas no ato da inscrição. O prazo para a validação é de até 5 dias úteis após a data de complementação da inscrição, que deverá ser realizada diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato foi pré-selecionado. Agora, 7h01. Valores para a hemodiálise são reajustados na tabela SUS. Bruno Moreira traz esta novidade. O valor da hemodiálise convencional na tabela do SUS foi reajustado em 10,3% e terá um investimento total de R$600 milhões neste ano. O valor representa 15% de aumento em relação aos repasses de 2022. Segundo o Ministério da Saúde, a medida vai ampliar a assistência às pessoas em tratamento da doença renal crônica e faz parte da estratégia de fortalecimento da atenção especializada e redução do tempo de espera de pacientes. Do investimento total, R$400 milhões são para o reajuste desses serviços na tabela SUS e 200 milhões como incentivo adicional para a manutenção de equipamentos dos serviços que tenham até 29 máquinas. O reajuste será aplicado em 2 etapas, 5% em julho e mais 5,3% em setembro. O novo valor da tabela também vale para hemodiálise pediátrica e para pacientes soropositivos em hepatite B, hepatite C e HIV. O aumento foi possível com a aprovação pelo Congresso Nacional da chamada PEC da Transição, que permitiu a recomposição de programas e a manutenção do funcionamento do Sistema Único de Saúde, segundo o Ministério. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. Uma operação da Polícia Civil investiga crimes de desvio e superfaturamento nas manutenções de frotas veiculares da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. No dia de ontem, a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública cumpriu mandados de prisão contra os investigados. Segundo a corporação, os crimes causaram prejuízo de mais de R$500 mil. A apuração contou com o apoio da própria delegacia. Ainda de acordo com a polícia, por determinação judicial, não serão informados períodos dos delitos, nomes ou departamentos onde os crimes aconteceram. Agora 7h03. O Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, decidiu manter a rejeição de contas do ex-prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal. O ex-gestor tentou reverter o parecer prévio pela rejeição, no entanto, o colegiado não aceitou os argumentos da defesa. A decisão foi publicada na última terça-feira. O parecer foi emitido em novembro de 2022. Contudo, depois disso, a defesa de Evandro Magal impetrou um recurso de embargos da declaração, o qual foi julgado pelo colegiado nessa semana. A Câmara Municipal de Caldas Novas deve analisar novamente as contas e pode torná-lo inelegível por 8 anos. O conselheiro Francisco José Ramos votou pela manutenção do parecer prévio e seguido pelos conselheiros Humberto Aidá, Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Flávio Monteiro de Andrada Luna e Valcenor Braz de Queiroz. Uma operação da Polícia Civil prende membros de torcida organizada acusados de crimes. A matéria você confere com Juliana Carnevale. O Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Polícia Civil de Goiás deflagrou a Operação Avalanche na região metropolitana de Goiânia e também no Tocantins. Ao todo, são 36 mandados judiciais em investigação de crimes praticados por membros de torcida organizada. Dos mandados, 16 eram de prisão, sendo 15 deles cumpridos. Os outros 20 mandados cumpridos na operação foram de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início no dia 30 de abril deste ano, após uma partida do Campeonato Brasileiro da Série B, quando um ônibus com torcedores do time Vila Nova foi interceptado em Aparecida de Goiânia por um grupo de integrantes de torcida organizada rival, denominado Força Jovem Garavelocos,
do Goiás. Na ocasião, utilizando armas de fogo, paus e pedras, os torcedores passaram a atacar os passageiros de forma indiscriminada. Subtraíram aparelhos celulares e camisas de torcedores, agrediram o motorista do ônibus e ainda ameaçaram com arma de fogo a socorrista do SAMU, que teria sido acionada para atender os feridos. Os torcedores também depredaram todo o ônibus. 2 vítimas foram severamente agredidas com chutes, socos e pauladas na região da cabeça. A Operação Avalanche contou com mais de 100 policiais civis e apoio do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos da Polícia Militar de Goiás e do Grupo de Atuação em Grandes Eventos de Futebol do Ministério Público de Goiás. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h06. Grêmio e Bahia voltam a empatar em 1-1, mas os gaúchos levaram a melhor nas penalidades e avançaram para as semifinais da Copa do Brasil. No final do primeiro tempo, Everaldo fez um golaço para abrir o placar. Na volta do intervalo, o time de Renato pressionou e buscou o empate com o Vila Sante e ficou por isso. A classificação foi definida nos pênaltis e Gabriel Grando brilhou com 2 defesas. Agora, o Grêmio aguarda Atlético Paranaense ou Flamengo para saber o seu adversário na próxima fase da competição. 7h06. E ainda falando a respeito desse assunto, Grêmio e Flamengo são os primeiros semifinalistas da competição. Pelo menos uma semifinal da Copa do Brasil está definida. Grêmio e Flamengo superaram seus adversários nas quartas de final e avançaram na competição. O tricolor gaúcho superou o Bahia dentro da Arena. Após empate no tempo normal em 1-1, e vitórias nas penalidades por 4-3. A partida, inclusive, quase não aconteceu em virtude de um ciclone tropical que atingiu Porto Alegre. Após a classificação, Renato Portaluppi comemorou o resultado, sem aceitar o rótulo de favorito dado pela imprensa. Não existe favoritismo, né? Uma quarta de final da Copa do Brasil. É mais um exemplo que o Bahia não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas isso não quer dizer que nós iríamos ter um jogo fácil. Na Bahia foi também bastante pegado. E eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu a classificação. Esse é o nosso objetivo. É mais uma prova, volto a repetir, não tem jogo fácil não, seja em casa, seja fora. As dificuldades sempre a gente vai encontrar. Mas os adversários também encontram dificuldades quando enfrentam a equipe do Grêmio. Já o Flamengo avançou após nova vitória em cima do Atlético Paranaense. Depois de fazer 2-1 no Maracanã na ida, os cariocas levaram a melhor 2-0. A diretoria do Flamengo, em protesto contra a arbitragem de Braulio da Silva Machado, proibiu que os jogadores e o técnico Jorge Sampaoli dessem entrevistas. A outra semifinal começa a ser formada nesta quinta-feira, com o jogo de volta entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Na ida, no Morumbi, o tricolor venceu por 1-0 e agora joga pelo empate para avançar. Ao Verdão resta apenas vencer. A bola rola às 8h da noite, no horário de Brasília. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil. Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora, 7h08, os preços futuros do milho seguem recuando na Bolsa Brasileira ao longo do dia de ontem. As principais cotações amplificaram sua negatividade e flutuaram na faixa entre R$ 55,19 e R$ 62,15, por volta das 13h28, o horário de Brasília. Vencimento julho 23 era cotado a 55,19 com baixa de 0,38%. Setembro 23 valia 55,34 com perda de 1,67%. Novembro 23 era negociado por R$ 58,54 com desvalorização de 2,11%. E o janeiro 24 tinha o valor de R$ 62,15, uma queda de 1,94%. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h09, 7h09. A União Europeia acelera projeto de euro virtual e busca soberania monetária. Lúcia Muzel traz os detalhes para você. A passos lentos, a União Europeia avança rumo à adoção do euro digital, com o qual mais de 340 milhões de usuários da moeda única
poderão realizar transferências e pagamentos correntes. Já faz 3 anos que o bloco desenha os contornos da versão virtual da sua moeda, cujo projeto legal a Comissão Europeia revelou no fim de junho. Dezenas de países do mundo buscam o melhor caminho para criar as suas moedas digitais. O Brasil, por exemplo, é um dos mais avançados na questão e vai lançar os testes com o Real Digital neste segundo semestre. Mas na União Europeia o desafio é particularmente complexo. Nada menos do que 20 países com idiomas diferentes adotam o euro, que também é a segunda divisa mais importante do mundo, atrás do dólar. Victor Varren, especialista em finanças do Centro de Política Europeia, comenta. Os países em desenvolvimento avançaram rápido nas moedas virtuais utilizadas no varejo e não no atacado. Isso faz toda a diferença. Nesses países, inclusive a China, ainda há um desafio importante de inclusão financeira. O euro digital não tem esse objetivo. Aqui o grande propósito é a soberania monetária e unificar o setor de pagamentos na Europa, reduzir as fricções nos mercados de câmbio internacionais e dentro da própria União Europeia. Nos últimos anos, a moeda única foi ficando para trás em termos de modernização de pagamentos correntes. As transações bancárias tradicionais, como compras e transferências, são realizadas por cartão bancário e um punhado de multinacionais privadas, como Lydia e PayPal. Mas no ambiente em que as moedas enfrentam não só uma concorrência entre elas, cada vez mais acirrada, mas também se adaptam à expansão das criptomoedas, o euro digital, que deverá se chamar Cash Plus, chega na hora certa na avaliação de Nathalie Jansson, professora associada de finanças da Nilma Business School. À exceção da China, um grande país que começou bem mais cedo, mas que ainda não adotou totalmente a sua moeda digital, a maioria dos países industrializados não chegou ao nível que a União Europeia chegou. Se olhamos os Estados Unidos, vemos que eles estão bem longe de nós, que estamos em fase de prototipagem, nessa corrida em que o dólar está muito atrás. O euro digital deve poder ser estocado em um cartão bancário, um telefone ou um aplicativo específico ainda a ser desenvolvido, sem necessidade de conexão à internet. As transações serão gratuitas e em larga escala, um limite que deve ficar em 3 mil euros, conforme estima o Banco Central Europeu. A comissão tem esclarecido que, apesar da queda da utilização do dinheiro em espécie, o objetivo não é acabar com o dinheiro vivo, que é essencial para a estabilidade financeira e monetária no bloco. Vão impor o limite, mas também vão aceitar que as pessoas e comerciantes tenham várias contas ao mesmo tempo. Eles poderiam, então, retirar todo o seu dinheiro do banco e colocar na carteira digital, o que poderia ser muito desestabilizador para o sistema bancário, principalmente em caso de crise na zona do euro. A questão da adesão é um verdadeiro desafio e ainda está sendo subestimada, a meu ver. Mas apesar das aparentes vantagens, a adesão dos europeus a essa alternativa ao dinheiro físico ainda é uma incógnita, principalmente por temores quanto à segurança e à preservação da privacidade, salienta Nathalie Jansson. Vai ser preciso ver como garantir aos cidadãos que o euro digital não será uma porta de entrada para que eles sejam controlados. Hoje, no projeto de lei, o Banco Central se compromete a não olhar as transações e elas deverão se concentrar ao nível das carteiras digitais. No entanto, nem todos temos a mesma confiança no Estado entre os países que compõem a União Europeia. A expectativa é que o euro virtual comece a operar em 2027 no cenário mais otimista. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel. Jornal Verde Vale. Agora 7h14 no próximo bloco. CAPES regulamenta acúmulo de bolsas com outras remunerações. Desaparecido há uma semana, servidor de Aparecida encontrado morto na região leste. Ex-diretor de unidade de atendimento aqui de nossa cidade, a UPA, é preso, suspeito de assédio sexual e estupro. Detalhes em instantes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h21, 7h21. Estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale.
A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES publicou uma portaria no dia de ontem com as regras sobre o acúmulo de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado com outras atividades remuneradas ou rendimentos. O documento autoriza outras fontes de renda associadas ao benefício, mas veda o acúmulo de mais de uma bolsa para o mesmo fim. A portaria publicada no Diário Oficial da União proíbe o acúmulo de bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado com outras bolsas nacionais ou internacionais de mesmo nível que sejam financiadas com recursos públicos federais. A exceção é para quando o segundo benefício for uma complementação concedida por alguma entidade parceira da CAPES e prevista em acordo para essa finalidade. Para o período de março de 2023 a fevereiro do ano que vem, a CAPES disponibilizou a concessão de 93.200 bolsas pela cota de bolsas da Pró-Reitoria e também programas institucionais de fomento à pós-graduação que envolvem 51 programas de pesquisa e formação de recursos humanos. Agora 7h22. Ministério da Educação anuncia o fim das escolas cívico-militares. Os detalhes é com Jonathan Ferreira. O Ministério da Educação enviou um ofício aos secretários de Educação dos estados, municípios e do Distrito Federal, comunicando o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A decisão, confirmada nesta quarta-feira pelo MEC, encerra as atividades das escolas cívico-militares que foram implementadas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o governo agiu por vingança. O presidente, que diz que é o pai da educação, anuncia o fim do programa de escolas cívico-militares. Então aqueles pais e mães, não só militares, mas também pessoas mais carentes, mais humildes, que eram atendidos por essas escolas cívico-militares, são mais novas vítimas dos vingadores ou dos vingativos que aquilo que está dando certo quer mexer para acabar, infelizmente. O líder do PSDB no Senado, Isalci Lucas, criticou a decisão e afirmou que o governo agiu de forma precipitada. Eu acho, de certa forma, uma medida irresponsável, porque você não pode acabar com a política pública da noite para o dia. É evidente que isso tem consequências graves nas escolas, né? Porque quando se foi instituído o incentivo às escolas cívico-militares, foi destinado recursos para essas escolas. E evidentemente que houve um planejamento. E não pode, no meio do planejamento, acabou. É assim que funciona. O vice-líder da Federação Pessoal Rede na Câmara dos Deputados, Tarcísio Mota, que é professor licenciado do Colégio Pedro II, defendeu a medida. O governo está acertadíssimo, né? O lugar de militar não é na escola e as escolas precisam de profissionais da educação e precisam de estrutura. Os colégios militares que dão certo são aqueles que têm estrutura e qualquer colégio federal, estadual, municipal com estrutura dá resultado. Escola é lugar de liberdade, escola é lugar da produção do conhecimento, não é lugar para militarizar a vida. Em que lugar e papel e função constitucional de militares não é tarefa educacional, pedagógica e muito menos de administrar a escola. No ofício, o MEC informou aos secretários de Educação que o encerramento será progressivo, com a desmobilização dos militares das Forças Armadas lotados nas unidades, mas com a implementação de medidas que garantam o encerramento do ano letivo sem prejuízo aos estudantes. Agência Rádio Web de Brasília, Jonathan Ferreira. Só lembrando, Jota, ouvintes, a respeito desse assunto, né? Um assunto que gera uma certa polêmica e também que está gerando uma confusão, né, a nível estadual, por conta de que aqui em Goiás nós temos diversas unidades, né, 76 colégios militares aqui no estado de Goiás. E esse programa, né, que está encerrando aí os colégios cívico-militares nacionais é um programa nacional. Né? E aqui em Mineiros, por exemplo, nós temos o Colégio da Polícia Militar, militar. Ele é um programa estadual, então... Não é atingido por ele, não será atingido por essa medida. Essa medida ela vai alcançar os colégios que são um programa do governo federal. Aqui em Goiás, para se ter uma ideia, a gente recebeu aqui uma informação da assessoria de imprensa do governador Ronaldo Caiado, o Vincier, e ele nos repassou essa informação de que aqui no estado não existe nenhuma escola militar que seja desse programa federal. As escolas militares que temos em nosso estado são um programa do governo estadual. Então, portanto, nenhuma dessas escolas, incluindo a escola aqui de Mineiros, né, que funciona ali no CEPA, ela não será fechada e nenhuma outra escola militar do estado de Goiás será fechada, porque é um programa estadual e não nacional. Jornal Verde Vale.
Notícias de Goiás. 7h26 agora, e o corpo do auditor fiscal de tributos da Fazenda de Aparecida de Goiânia, Lindomar Modesto de Souza, de 57 anos, foi encontrado ontem no Parque Itamaraty, na região leste da cidade, perto do setor Alvorada Sul, o último bairro onde o carro da vítima foi visualizado por câmeras de segurança. O veículo foi encontrado abandonado no Maranhão. Lindomar desapareceu na quarta-feira, dia 6, após ir para o trabalho. De acordo com a família, ele ficou incomunicável por volta das 16h30, quando o telefone parou de responder. Segundo informações preliminares, o corpo foi encontrado na casa de uma mulher com quem Lindomar supostamente tinha um relacionamento extraconjugal. Pessoas próximas contaram que o servidor estava em processo de separação do casamento. A suposta amante figura nesse momento como a principal suspeita. A informação é de que o corpo estava sem roupas. A Polícia Civil teria encontrado Lindomar durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência. Agora, 7h27. Forças de segurança de Goiás intensificam ações durante temporada de férias no Araguaia. A Juliana Carnevale conta os detalhes. Forças de segurança pública de Goiás intensificam as ações da temporada Araguaia 2023, com o objetivo de inibir práticas criminosas e garantir a segurança de moradores e visitantes do principal atrativo do estado nesse período de férias, que é o Rio Araguaia. O Corpo de Bombeiros está distribuído em 9 postos operacionais ao longo do rio, com cerca de 300 profissionais à disposição do público, além de trabalho conjunto com ribeirinhos. Em pouco mais de 10 dias de atuação, a corporação realizou 347 atendimentos. Foram 319 ações preventivas, 17 resgates, além de 9 registros de busca e salvamento e 2 de incêndios urbanos. Já o Batalhão Ambiental da Polícia Militar atua com 110 servidores e 16 embarcações de policiamento náutico, além de fiscalização nas barreiras rodoviárias. A temporada Mais Araguaia 2023 foi lançada no final de maio e recebeu recursos de R$14 milhões do governo de Goiás para realizações de serviços e ações governamentais em 8 municípios da região. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Os produtores brasileiros estão próximo do período para iniciar uma nova safra de soja e esse é o momento de preparar manejos que possam auxiliar o controle de insetos na lavoura e gerar mais produtividade das plantas. Dentre todas as pragas da sojicultura que ela enfrenta, a grande preocupação ainda continua sendo as diferentes espécies da Spodoptera. Caso não seja controlada, a praga tem alto potencial de dano, podendo chegar a 10% de perda de produtividade. Por isso, o produtor precisa estar preparado para um manejo e controle mais efetivo, além, é claro, de ter informações e ferramentas que possam apoiá-lo ao longo desse plantio.